Minha esposa estava novamente me questionando sobre meus horários de trabalho. Aquele tom na voz dela não era bem uma acusação, mas também não demonstrava preocupação genuína. Me chamo Ricardo Vieira, tenho 52 anos e sou proprietário da Carvalho Equipamentos, uma empresa de maquinário pesado que construí do zero com muito trabalho árduo em Curitiba. 15 anos casado com Marina. 15 anos de amizade com Eduardo. 15 anos acreditando que entendia o significado de lealdade. Parado na cozinha naquela noite, ainda com minhas botas de trabalho, o cansaço pesando sobre meus ombros como um fardo familiar. O relógio marcava 21h30. Tarde, mas não incomum. Para um homem tentando fechar o contrato Almeida que duplicaria nosso negócio. Projeto grande, comentei, lavando a graxa debaixo das unhas. Você sabe como é. Marina assentiu com lábios contraídos. Ela andava diferente ultimamente, distraída. Seu celular sempre virado para baixo nas mesas, sempre ao alcance. Ela costumava perguntar sobre meu dia. Costumava ouvir sobre as pequenas vitórias e contratempos. Agora havia apenas o leve ruído de seu garfo no prato de jantar, reaquecido para um. Eduardo ligou, ela disse casualmente. Casual demais. Queria saber se manteríamos o churrasco deste fim de semana. Sequei minhas mãos lentamente. Eduardo Santos, meu melhor amigo desde os 20 e poucos anos, padrinho do nosso filho, o homem que esteve ao meu lado quando meu pai faleceu, quando o banco quase executou a hipoteca do nosso primeiro pátio de equipamentos, quando Marina perdeu nosso segundo filho. Claro, respondi. Diga a ele que levarei as carnes. Ela sorriu. Algo rápido que não alcançou seus olhos. Então olhou para seu telefone quando vibrou. Virou-o, leu algo, e o sorriso mudou. Tornou-se real, suave, privado. Apenas Juliana do Clube do Livro, ela disse, embora eu não tivesse perguntado. Assenti e segui para o banho. Aquele nó em meu estômago apertando. O mesmo nó que senti quando a construtora Torres tentou derrubar nossa proposta trazendo equipamentos mais baratos do exterior. O mesmo nó que senti quando o gerente do banco me chamou de filho, enquanto explicava por que nosso empréstimo não foi aprovado. A sensação de que algo estava errado. Preste atenção. Debaixo da água quente pensei sobre o novo caminhão de Eduardo, sobre o súbito interesse de Marina em reuniões de clube do livro nas quintas-feiras. Sobre como ambos pareciam encontrar razões para verificar seus telefones ao mesmo tempo durante nosso último jantar juntos. Ignorei os sinais por semanas, talvez meses, mas ignorar a podridão não impede que ela se espalhe. Conheci Eduardo Santos em um canteiro de obras. Ele era gerente de site. Eu estava subcontratando o trabalho com equipamentos pesados. Começamos a conversar sobre motocicletas vintage durante o almoço. E ao final do projeto, estávamos pilotando juntos nos fins de semana. Quando decidi iniciar a Carvalho Equipamentos, Eduardo foi a primeira pessoa que chamei. Ele investiu R$150 mil, a maior parte de suas economias, por uma participação de 15% e nunca questionou minhas decisões, mesmo quando mal conseguíamos equilibrar as contas nos primeiros anos. Marina e eu já estávamos casados quando tudo começou. Ela me apoiou quando eu era apenas um operador recebendo salário por hora, quando morávamos naquele apartamento de um quarto com teto vazando. Ela acreditou no sonho mesmo quando seus pais me chamavam de cara com sujeira debaixo. Das unhas e nada para mostrar. Construímos algo real juntos. Um lar. Um filho, Felipe, agora na faculdade estudando engenharia. Uma vida onde os pais dela eventualmente engoliriam suas palavras na nossa festa de aniversário, seu pai admitindo que eu tinha me saído bem, enquanto admirava a casa de lago, que tínhamos acabado de comprar. Eduardo esteve presente em todos os momentos. Despedida de solteiro, padrinho de casamento, sala de espera do hospital quando Felipe nasceu. Nós três, Marina, Eduardo e eu, éramos sólidos. Um triângulo inquebrantável. Pelo menos era o que eu pensava. A primeira rachadura real apareceu no último Natal. Patrícia, esposa de Eduardo, o havia deixado no ano anterior, alegando que precisava de espaço. Ele passou o feriado conosco, como família deve fazer. Notei como Marina tocava seu braço quando ria de suas piadas.
como seus olhares se prolongavam quando achavam que eu não estava observando. Ignorei. Disse a mim mesmo que não era nada. Eduardo tinha sido meu amigo por 15 anos. Não se joga isso fora por causa de uma intuição. Então vieram as chamadas perdidas no celular dela de Juliana, em horários estranhos. O novo perfume que ela começou a usar para o clube do livro. A forma como ela saltava quando eu entrava. Em um cômodo enquanto ela estava enviando mensagens. Eduardo começou a encontrar razões para aparecer em casa quando eu ainda estava em canteiros de obras, oferecendo-se para ajudar Marina com a torneira pingando no banheiro de hóspedes, entregando documentos que poderia facilmente ter enviado por e-mail. Mantive-me calado, continuei trabalhando até tarde para garantir nosso futuro, para expandir o negócio que construímos. Todo homem tem pontos cegos quando se trata das pessoas em quem mais confia. Os meus estavam me encarando e ainda assim eu desviava o olhar. Até que não pude mais. Era uma noite de abril quando tudo desmoronou. Terminei no local do projeto Almeida mais cedo. Finalmente fechamos o contrato e decidi surpreender Marina chegando para jantar em vez de pegar comida para a viagem. Parei para comprar uma garrafa do vinho favorito dela, sentindo que precisávamos nos reconectar, como se talvez eu pudesse consertar o que estava nos separando. A casa estava silenciosa quando entrei. Silenciosa demais para as 19 horas. O carro de Marina estava na garagem, mas ela não estava na cozinha ou sala de estar. Coloquei o vinho no balcão, notando seu celular perto da pia, a tela acesa com uma mensagem recebida. Nunca fui o tipo de verificar o celular da minha esposa. Nunca precisei. Mas algo sobre o momento, o silêncio na casa, o nó em meu estômago que havia crescido grande demais para ignorar. Minha mão se moveu antes que eu pudesse reconsiderar. A mensagem era de Eduardo. Esqueci minha jaqueta lá em Kiss, cima. Não conte ao Ricardo que passei aí. Meu corpo gelou, não com choque, mas com certeza, como o último encaixe de uma fechadura se ajustando. Subi as escadas lentamente, cada passo medido, escutando. A porta do quarto principal estava parcialmente aberta. Empurrei-a mais e encontrei Marina sentada na beira da nossa cama, segurando a jaqueta de couro de Eduardo, aquela que eu tinha dado a ele de presente de aniversário de 50 anos. Ela olhou para cima, me viu parado ali, e o sangue sumiu de seu rosto. Ricardo, ela disse. Apenas meu nome pairando no ar entre nós. Mostrei o celular dela, tela ainda acesa. Ele esqueceu a jaqueta. Ela não negou. Não tentou inventar alguma história sobre ajudá-lo com documentos ou discutir uma festa surpresa para mim. Ela apenas sentou-se ali, ombros caídos, ainda segurando a jaqueta dele. Você está sempre trabalhando até tarde. Ela finalmente disse, olhos fixos no chão. Ele estava lá por mim. Assenti lentamente, sentindo-me estranhamente calmo. Entendo. Só preciso de um tempo para processar isso. Virei-me e saí, desci as escadas. Peguei minhas chaves do gancho junto à porta, dirigi até o escritório vazio da Carvalho e sentei na minha mesa no escuro, olhando para o nada. Não era apenas a traição da minha esposa. Era Eduardo. 15 anos de amizade, 15 anos de confiança. O homem que me ajudou a construir tudo o que eu tinha, agora tentando levar a parte mais importante. Tirei a garrafa da gaveta, o bom uísque, que abrimos quando fechamos o contrato Almeida naquela manhã, e servi 2 dedos. Não bebi, apenas fiquei olhando o líquido âmbar refletindo a luz do estacionamento lá fora. À meia-noite, não tinha tocado no uísque, mas algo havia endurecido dentro de mim. A dor ainda estava lá, uma dor física atrás das costelas, mas estava sendo isolada por algo mais frio, mais focado. Passei a vida construindo coisas, equipamentos, frotas, uma empresa, um casamento. Agora, eu iria desmontar algo, peça por cuidadosa peça. Peguei meu telefone e liguei para o número particular do meu advogado. Dei a Marina exatamente 3 dias de espaço. Dormi no quarto de hóspedes. Não perguntei para onde ela ia durante o dia, ou com quem estava falando quando seu telefone tocava. Fui cordial, distante, processando exatamente o que um marido atordoado deveria estar fazendo. O que ela não via era o que acontecia durante o horário comercial.
Na manhã seguinte a encontrar a jaqueta de Eduardo, encontrei-me com Henrique Mendonça, o advogado corporativo que ajudou a estruturar a Carvalho Equipamentos, quando nos incorporamos pela primeira vez. Sentamos em seu escritório no centro, persianas meio fechadas contra o sol da primavera. Você quer acionar o artigo 7? Ele disse, sobrancelhas erguidas. Não era uma pergunta. Sim. O artigo 7 era minha apólice de seguro. Quando Eduardo e eu formalizamos seu investimento 15 anos atrás, Henrique sugeriu incluir uma cláusula que protegeria a empresa se qualquer um dos sócios se envolvesse em ações que pudessem prejudicar sua reputação. Na época, eu estava pensando em dívidas de jogo ou dirigir embriagado, coisas que poderiam assustar clientes em nosso setor conservador. Nunca imaginei que o usaria porque meu sócio estava dormindo com minha esposa. Isso significa comprá-lo de volta a taxas predeterminadas, Henrique me alertou. 20 centavos por real da avaliação atual. Assenti. Eu sei. E você tem provas? Deslizei meu telefone pela mesa. As mensagens de texto que baixei do celular, de Marina enquanto ela dormia. O histórico de GPS mostrando o caminhão de Eduardo estacionado em nossa casa durante o horário de trabalho, quando eu estava nos canteiros de obras. Os e-mails que encontrei quando finalmente verifiquei o laptop dela. Henrique percorreu tudo isso, sua expressão profissionalmente neutra. Isso vai ficar feio, Ricardo. Já está feio. 2 dias depois, os documentos estavam prontos. Liguei para Eduardo e pedi para encontrá-lo no escritório após o expediente, dizendo que precisava discutir a expansão do projeto Almeida. Ele apareceu parecendo exatamente como sempre parecia. Camisa xadrez, jeans de trabalho, aquela jaqueta de couro de aniversário, como um homem sem nada para esconder, como meu amigo. E aí, cara? Ele disse caindo na cadeira em frente à minha mesa. O que é tão urgente que não podia esperar? Até amanhã? Deslizei a pasta para ele. Papéis de dissolução do artigo 7. Estou comprando suas ações. Seu rosto passou de confuso para chocado para furioso em questão de segundos enquanto folheava os documentos. Que diabos é isso? Artigo 7. Ações prejudiciais à reputação da empresa? De onde vem isso? Mantive minha voz nivelada. Você sabe exatamente de onde vem. Isso é sobre Marina? Ele se inclinou para a frente, baixando a voz como se fôssemos conspiradores. Olha, sei que as coisas não têm sido ótimas entre vocês. 2. Ela tem se sentido sozinha, cara. Simplesmente aconteceu. 15 anos de amizade e essa é sua explicação? Simplesmente aconteceu? Ele passou a mão pelo cabelo. Você tem estado ausente, Ricardo. Trabalhando o tempo todo, construindo. Esta preciosa empresa. Quando foi a última vez que você realmente a escutou? Realmente apareceu? Sua voz assumiu um tom indigno. Você a empurrou direto para mim. Quase ri. Então é minha culpa. Não vou assinar isso, ele disse, empurrando a pasta de volta. Você não pode me forçar a sair por um assunto pessoal. Na verdade, posso. Seção 3, parágrafo 2. Leia. Ele olhou para baixo, lendo as letras miúdas que assinou 15 anos atrás, sem pensar 2 vezes. Seu rosto escureceu. Você faz isso. Comigo depois de tudo que construímos juntos? Você fez isso conosco, corrigi. Estou apenas seguindo o contrato. Eduardo levantou-se, derrubando sua cadeira para trás. Marina não vai aceitar isso. Ela vai me apoiar. Apenas assenti. Você deveria ligar para ela. Ele pegou o telefone, seus dedos cutucando a tela enquanto saía enfurecido. Sentei-me de volta em minha cadeira, esperando a próxima peça cair. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu em minha casa. Eu estava na cozinha fazendo café quando ele entrou pela porta da frente, como se fosse o dono do lugar. Talvez na mente dele ele pensasse que era. O que você disse a ela? Ele exigiu, o rosto corado de raiva. Tomei meu tempo para servir o café. Quem? Marina. Ela não está atendendo minhas ligações. A irmã dela disse que ela saiu da cidade ontem. Isso era novidade para mim. Eu tinha dado espaço a ela, não tinha rastreado seus movimentos, mas mantive meu rosto neutro enquanto tomava meu café. Talvez ela precisasse de tempo para pensar. Eduardo.
Bateu a palma da mão no balcão. Não brinque comigo. Você a ameaçou, não foi? Fez com que ela escolhesse entre mim e seu dinheiro. Coloquei minha caneca com cuidado. Não precisei ameaçar ninguém, Eduardo. Mostrei a ela os mesmos documentos que mostrei a você, a dissolução da nossa parceria. E mostrei a ela o acordo pré-nupcial que assinou quando nos casamos. Aquele com a cláusula de infidelidade. Seu rosto ficou flácido. Que cláusula de infidelidade? A que diz que se qualquer uma das partes cometer adultério, perde todos os direitos sobre a propriedade comunitária adquirida durante o casamento, incluindo participação na Carvalho Equipamentos. Essa era a peça que Eduardo nunca soube. Quando Marina e eu nos casamos, os pais dela insistiram em um pré-nupcial para proteger o dinheiro da família. Concordei, mas adicionei minhas próprias condições. Ambos assinamos, depois arquivamos, nunca esperando precisar dele. Você está mentindo, Eduardo disse, mas sua voz carecia de convicção. Fui ao meu escritório em casa, desbloqueei a gaveta inferior do meu arquivo e puxei uma pasta. Dentro estava o pré-nupcial original com nossas 2 assinaturas, junto com a emenda esclarecendo a cláusula de infidelidade. Eduardo leu e então olhou para mim com algo parecido com admiração. Você vem planejando isso por 15 anos. Não, disse honestamente. Venho protegendo o que é meu por 15 anos. Há uma diferença. Ele afundou em uma cadeira, a luta esvaindo-se dele. Então é isso. Você tira tudo de nós dois. Não tudo, corrigi. Apenas o que você tirou de mim. Mas havia mais que Eduardo não sabia. Enquanto ele estava ocupado destruindo nossa amizade e meu casamento, eu estava revisando todos os contratos de clientes da Carvalho. A maioria tinha sido assinada com minha garantia pessoal, não da empresa. Os clientes eram leais a mim, não ao nosso logotipo. Também descobri algo que revirou meu estômago. Voltando pelos livros da empresa, encontrei pequenas discrepâncias. Aluguéis de equipamentos cobrados a projetos que nunca os usaram. Contas de despesas que não coincidiam com recibos. Pagamentos a fornecedores que pareciam inflacionados. Todos gerenciados por Eduardo. Há mais uma coisa, eu disse, puxando outra pasta. A auditoria das suas contas de despesas dos últimos 3 anos. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ricardo, isso não é o quê? Não é desvio de dinheiro? Porque o contador diz que parece exatamente com desvio de dinheiro. 870 mil reais. O sangue sumiu de seu rosto. Era temporário. Eu ia devolver. Com que dinheiro? Seu divórcio limpou suas economias 2 anos atrás. Precisava para o acordo com Patrícia, ele admitiu. Então para a entrada da casa nova. Então para impressionar, ele parou. Para impressionar minha esposa, completei para ele. Ele olhou para o chão. O que você vai fazer? Fechei a pasta. Isso depende se você assinar os papéis de dissolução. Assine. E esta auditoria nunca verá a luz do dia. Me enfrente e levarei isso ao promotor público. Eduardo me olhou por um longo momento. Você pensou em tudo, não é? Não, eu disse baixinho. Nunca pensei que teria que pensar nisso. Dei a Eduardo 24 horas para assinar os papéis. Ele o fez em 12. Ao final da semana, sua participação de 15% na Carvalho Equipamentos me pertencia a 20 centavos por real. Uma fração do que valia depois de fecharmos o contrato Almeida. O que ele não sabia era que eu já tinha estado em contato com a construtora Almeida. Havia garantido pessoalmente nosso desempenho em seu projeto, assegurando-lhes que a reestruturação interna na Carvalho não afetaria seu cronograma ou qualidade. O próprio Sr. Almeida deu um tapinha no meu ombro e disse: Sempre soubemos que estávamos contratando você, Ricardo, não sua empresa. Enquanto Eduardo esvaziava seu escritório, eu estava me reunindo com nossos outros 3 principais clientes, garantindo seus negócios com apertos de mão pessoais e contratos revisados. Quando ele terminou de empacotar suas fotos e caneca de café, eu havia garantido 80% de nossa receita anual com acordos inflexíveis que me seguiam, não o nome Carvalho. Marina retornou após uma semana na casa de sua irmã. Eu estava no quintal rachando lenha quando seu carro estacionou na entrada.
Ela se aproximou com cautela, como se estivesse testando gelo fino. Precisamos conversar, ela disse. Coloquei o machado no chão. Sobre nós. Sobre o que acontece. Agora. Sua voz estava firme, ensaiada. Ela vinha ensaiando esta conversa. Já dei entrada nos papéis do divórcio, eu disse. Sua cópia está no balcão da cozinha. Ela piscou, saindo de seu roteiro. Assim, sem mais nem menos, 15 anos de casamento e você está jogando fora sem nem tentar consertar as coisas. Ironia quase me fez rir. Quase. Você já tomou essa decisão, eu disse pegando outro tronco. Estou apenas cuidando da papelada. Ricardo, pessoas cometem erros. Casamentos se recuperam de casos o tempo todo. Alinhei o machado. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Você a fez todos os dias durante meses. Trouxe o machado para baixo, partindo o tronco perfeitamente ao meio. O estalo ecoou pelo quintal. E quanto à casa? Ela perguntou, mudando. Para questões práticas, agora que o apelo emocional havia falhado. E suas contas de aposentadoria? Meu advogado diz que tenho direito a metade de tudo. Coloquei o machado de lado novamente e a encarei diretamente. Seu advogado deveria ler seu pré-nupcial com mais cuidado, especificamente a cláusula de infidelidade. Seu rosto empalideceu. Aquela coisa antiga. Assinamos aquilo há 20 anos, não pode possivelmente. Pode e vale, eu disse interrompendo-a. Mas não vou deixá-la sem nada. Você ficará com a cabana de férias e um acordo. O suficiente para recomeçar. Não o suficiente para compartilhar com Eduardo. Seus olhos se arregalaram. Eduardo, o que ele tem a ver com o divórcio? Nada mais. Ele foi comprado e saiu da Carvalho. O dinheiro que desviou está sendo pago através da venda de suas ações. Marina sentou pesadamente no banco do jardim. Desviou? Do que você está falando? Percebi então que ela não sabia. Eduardo estava roubando para manter o estilo de vida que a impressionava, para conseguir bancar os presentes, jantares e escapadas de fim de semana. Ele traiu não apenas a mim, mas também as expectativas dela. Pergunte a ele, respondi, pegando o machado novamente. Embora duvide que ele atenda suas ligações agora que perdeu sua galinha dos ovos de ouro. Ela me olhava como se estivesse vendo um estranho. Talvez estivesse vendo mesmo o homem que a teria perdoado por qualquer coisa, que teria trabalhado até a morte para dar-lhe tudo. Esse homem morreu na noite em que encontrei a jaqueta de Eduardo em nossa cama. Quem é você? Ela sussurrou. Parti mais um tronco. Alguém que se cansou de carregar pessoas que planejavam me derrubar. 6 semanas depois de encontrar a jaqueta, de Eduardo, sentei-me numa sala de conferência na Horizonte Construções, a segunda maior construtora do estado. À minha frente estavam o CEO, Arthur Braga, e o advogado principal deles. Entre nós, uma pilha de papéis, o acordo de aquisição da Carvalho Equipamentos. Uma última chance de reconsiderar, Ricardo, disse Arthur. Depois que assinar, não. À volta. Peguei a caneta. Não sou eu quem terá arrependimentos. O plano surgiu quase por acidente. 2 semanas após forçar a saída de Eduardo, recebi uma ligação de Arthur. A Horizonte tentava expandir sua divisão de equipamentos pesados há anos. Com o contrato Almeida garantido e a reputação da minha empresa mais forte do que nunca, o momento era perfeito. Eu poderia ter recusado. Poderia ter continuado expandindo a Carvalho sozinho. Mas a empresa havia se tornado manchada, uma lembrança diária da traição. Eu precisava de um corte limpo, um novo começo. Então fiz um acordo. A Horizonte adquiriria a Carvalho Equipamentos por 2 vezes seu valor de mercado, com a condição de que eu permanecesse como presidente da divisão por 2 anos, trazendo comigo meus relacionamentos com clientes e experiência. Depois disso, estaria livre para me aposentar ou começar algo novo. Assinei meu nome na última página, devolvendo o contrato. A secretária de Arthur apareceu na porta. Sr. Braga, há alguém aqui para ver o Sr. Vieira. Um Sr. Santos? Arthur olhou para mim. Assenti. Eduardo entrou, seu rosto tenso com raiva mal controlada. Você vendeu a empresa sem nem me oferecer a chance de comprar de volta a minha parte.
Levantei-me, estendendo a mão para Arthur. Obrigado pelo seu tempo. Estou ansioso por nossa parceria. Enquanto os executivos da Horizonte saíam, finalmente me virei para Eduardo. Você está certo. Vendi por 85 milhões. Sua boca se abriu. 85? Mas minhas ações valiam cerca de 3 milhões quando as vendi de volta para você por 600 mil. A magnitude do que havia perdido o atingiu de uma só vez. Seu filho da... Eu teria cuidado com as próximas palavras. Disse calmamente. Você está pisando em gelo muito fino. Os punhos de Eduardo se cerraram ao lado do corpo. Isso não acabou. Na verdade, disse, recolhendo minha cópia do contrato, acabou. 1 ano depois, eu estava no deck da minha nova cabana com vista para um lago. Não o lugar de férias que Marina recebeu no divórcio. Um novo, maior, com uma oficina nos fundos onde eu estava restaurando uma Harley 1967 que desejava desde os 19 anos. O divórcio estava finalizado há 9 meses. O acordo foi exatamente o que ofereci a ela desde o início. Justo, mas não generoso. Ela aceitou sem lutar depois que seu advogado confirmou que o pré-nupcial seria mantido no tribunal. Ouvi através de amigos mútuos que ela e Eduardo tentaram ficar juntos por alguns meses antes que tudo desmoronasse. Ele não conseguia manter o estilo de vida que ela esperava, não depois de perder sua participação na Carvalho e ter sua reputação manchada em nosso setor. A última notícia que tive foi que ela se mudou para São Paulo tentando recomeçar. Eduardo se saiu pior. Após nosso confronto na Horizonte, ele tentou lançar seu próprio negócio de aluguel de equipamentos, contatando os mesmos clientes com quem construímos relacionamentos ao longo dos anos. Mas a palavra sobre sua saída da Carvalho havia se espalhado sobre as irregularidades contábeis durante seu mandato. Ninguém quis trabalho com ele. Acabou aceitando um cargo assalariado em uma pequena empresa em Santa Catarina. Um grande passo para trás para um homem que já possuiu parte da maior empreiteira de equipamentos pesados do sul do país. Tomei um gole do meu café, observando um pássaro sobrevoar o lago. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Felipe, meu filho. Ele estava vindo para casa no fim de semana. Queria saber se eu estava livre para jantar. Respondi, sempre livre para você. Aos 53 anos, eu não estava onde pensava que estaria nesta fase da vida. Meu casamento acabou. Meu melhor amigo era um estranho. A empresa que construí estava nas mãos de outra pessoa, mesmo que eu ainda a dirigisse no dia a dia. Mas eu estava em pé no meu próprio deck, respirando ar puro, com meu filho ainda em minha vida, e 85 milhões em investimentos trabalhando, para mim. Perdi o que não era real, e mantive o que importava. Alguns homens passam suas vidas inteiras aprendendo em quem podem confiar. Eu aprendi em uma única noite brutal. Lição cara, mas valeu cada centavo.